O tema do seminário é paternidade espiritual. E eu quero focar nessa noite. Eu sei que nós vamos ter ainda o sábado e o domingo para sermos ministrados pelo Espírito Santo. Mas eu quero convidar você a descobrir junto comigo uma paternidade que é a paternidade de Deus. Nós não podemos falar de uma paternidade espiritual sem antes falarmos da paternidade de Deus. E o nosso objetivo aqui é uma apenas, é levar você a conhecer a Deus como Pai. E ainda essa semana eu conversava com alguns amigos ali na nossa igreja, e eles falando: pastor, ser evangélico é muito difícil. Eu frequentei uma igreja durante um ano, mas eu não consegui ficar, não consegui permanecer. Eu falei: realmente ser evangélico é muito difícil. E o outro está enfrentando uma luta no casamento, e ele disse: rapaz, ser crente é complicado. E eu falei: realmente, ser crente é complicado. E eles olharam para mim com certa decepção, porque eles esperavam que talvez eu rebatesse, questionasse, contrariasse o argumento deles. Mas em seguida eu disse assim: agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que é mais fácil do que ser evangélico. Eu quero falar para vocês de uma coisa que é mais fácil do que ser crente. E eles falaram: o que, pastor? Eu disse: ser filho. Deus não nos chamou para ser evangélicos. Deus nos chamou para sermos crentes. Deus não nos chamou para sermos apenas meros seguidores. Deus não nos chamou para sermos frequentadores de igreja. Deus não nos chamou para sermos crentes domingueiros. Deus nos chamou. E toda a história escrita na palavra de Deus, resumidamente, é a história de um pai que adotou muitos filhos. A história de um pai que enviou o seu unigênito para que ele morresse e fosse primogênito de muitos. Você vai ver toda a história bíblica de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar ali, nas entrelinhas, no resumo da obra, a história de um pai que amou incondicionalmente os seus filhos. Então a proposta que o Senhor tem para nós nessa noite não é se mostrar como um Deus para nós. Não é interesse de Deus se revelar a você como Deus. O interesse do nosso Deus é se revelar a você como Pai. E se você não teve ainda uma experiência com Deus Pai, se você ainda não teve uma experiência com o Abba, eu te convido a trazer a sua mente cativa comigo nessa noite. Prenda a sua atenção a mim nessa noite. Não que eu seja alguma coisa, mas eu estou pregando para você na condição de filho nessa noite. Eu não sou um pastor que está falando aqui. Eu não sou um pregador, um missionário, um teólogo. Hoje eu vim na condição de filho falar com você que Deus é Pai. E eu vou tentar, na minha limitação, tentar mostrar para você a paternidade de Deus. E eu confesso, pastor Brasil, que é difícil falar desse tema num país onde o pai, a cultura do nosso país denigre. A cultura do nosso país ofende a figura do pai. É difícil falar de pai quando nós podemos ter na plateia alguém que foi abusada pelo seu pai. Quando podemos ter na nave da igreja alguém que foi magoado, ofendido, talvez abandonado pelo pai. É difícil falar de pai numa igreja que talvez tenha pessoas que são órfãos de pais vivos. A figura de pai está distorcida na nossa mente. A figura de pai, ela está ofendida. O pai, a cada dia, o projeto maligno do inferno é saquear a mentalidade das pessoas em relação ao pai. E mais especificamente nós no Brasil, nós temos sido atacados desde que fomos descobertos. Há um pouco mais de 500 anos atrás, chegou no Brasil, chegou nesta terra, uma cruzada de navegações,
e que, segundo eles, segundo a história que nos contam, eles descobriram essa terra. E o primeiro contato foi algo de descoberta, onde não se conhecia muito, e era meio que arriscado, mas houve um primeiro contato. E esse primeiro contato foi evoluindo e se tornou um domínio, se tornou uma manipulação, se tornou o exercício de um governo por parte de outras nações em relação ao Brasil. Queridos, e vocês conhecem a história. Mais navegações vieram, cheios de homens, que chegavam aqui e tomavam as nossas meninas, as nossas mulheres, faziam nelas filhos e os abandonavam. O Brasil foi gerado debaixo de uma maldição de orfandade. E o pior é que as índias eram rejeitadas e amaldiçoadas pelas suas tribos, porque elas não eram mais puras, porque elas foram tomadas em relação com os portugueses, os europeus. E os portugueses e europeus, de uma forma geral, não as assumiam, e não assumiam também os filhos delas. Por quê? Porque o interesse não era constituir família, era apenas a exploração e o prazer. A nossa nação foi constituída nessa configuração. Imagina o estrago espiritual que foi passando de geração a geração. E uma das mensagens da igreja de Jesus nessa última hora é o resgate espiritual da paternidade. Se a igreja não estiver alinhada com esse tema, ela não está alinhada com a volta de Jesus, ela não está alinhada com missões, ela não está alinhada com a igreja corpo de Cristo e nenhuma das outras doutrinas contidas aqui, se ela não entender paternidade. Nós precisamos trabalhar pelo resgate da paternidade na nossa nação. Por isso é tão complicado ministrar esse assunto. Por isso chove tanto no dia do seminário. Por isso tantos imprevistos. Por isso tanto levante. Por isso tanta contenda. Por isso tanta guerra. Por isso tantos gemidos intercessórios. Porque o diabo não quer que essa cura seja derramada sobre as nossas vidas. O diabo não quer que esse entendimento seja doutrinado nas nossas vidas. Mas nós vencemos. Nós vencemos porque o Espírito mas aprove ao Senhor nos congregar, seja fisicamente, seja virtualmente, para sarar na nossa mentalidade, no nosso coração, nas nossas emoções, a necessidade de conhecermos a Deus como um Pai. Que essa maldição caia da nossa nação, a começar em nós. Que essa maldição caia da nossa nação, a começar em nós. Qualquer um que tenha um pouco mais tempo de igreja vai saber desses números. Cerca de 70, 80% das nossas igrejas são irmãs. Onde estão os homens? Onde estão os pais? Você vai na escola, os meninos que estão matriculados lá, 80, 90%. A mãe vai na escola ver. Se tiver pai, o pai não se envolve com isso. A gente vai percebendo que isso é uma cultura, que isso é algo que tem tomado a nossa sociedade e nós vivenciamos isso dentro da igreja. Então, se eu falar para você que Deus é pai, talvez você não queira esse Deus. Talvez seja mais interessante Jeová Jireh, o Deus provedor. Talvez seja mais interessante seguir ao Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Talvez seja mais interessante o Emanuel, Deus conosco. Mas a palavra do Senhor nos afirma
que Ele não nos deu o espírito de servidão, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E é esse o espírito que pode ressignificar no seu coração a palavra Pai. É esse Espírito Santo, essa doce presença, que pode tirar do seu coração essa dor, essa ferida que o seu pai pode ter te causado e colocar em você um novo significado, um novo entendimento. Porque só se relacionando com Deus como pai é que você vai se sentir completo. Você pode ter um chamado maravilhoso, você pode ser um grande cantor e pregador, você pode ser um empresário bem-sucedido, você pode ser um homem honesto que paga suas contas, você pode ter uma família e muitos filhos, mas se você não se relacionar com Deus como um pai, você nunca será completo. Porque o vazio que tem dentro de você, que Ele colocou, é o vazio da paternidade. E só Ele pode preencher. Só Ele pode suprir. E a minha oração nessa noite é que o espírito de adoção invada este lugar. Que o espírito de adoção possa encontrar no seu coração, no meu coração, um espaço. Que Ele possa te explicar o que eu não consigo explicar. Que Ele possa te dar entendimento daquilo que as minhas palavras não podem te dar. Pastor Brasil, muitas vezes nós não rompemos na nossa vida espiritual porque não conseguimos liberar perdão para os nossos pais. Raízes de amargura estão profundas no nosso espírito porque nós não temos uma boa relação com os nossos pais. Tem muito crente perdendo guerra, perdendo batalha. Tem gente que não consegue ir para uma igreja se firmar. Tem gente que tem problemas no relacionamento, problemas profissionais, não para em igreja nenhuma, não para em empresa nenhuma, não para em relacionamento nenhum, porque não é completo. E tudo isso por causa de uma ferida de paternidade. Mas eu quero te dizer que Deus pode. E mais do que Deus pode, eu quero te dizer que Deus quer curar essa ferida em você. Ah, pastor, mas eu já sou uma mulher quarentona e eu já aprendi a viver com essa dor, eu administro isso e eu nem lembro mais que meu pai fez isso comigo. Mas isso está passando de geração em geração. Seus filhos, os netos, isso está sendo transferido. Essa ferida ainda sangra. Mas eu creio na cura de Deus. E toda a minha intenção nessa noite é tentar cooperar com o Espírito Santo de Deus, para que você possa, de alguma maneira, ter um encontro com o seu verdadeiro e perfeito, amoroso, zeloso, cuidadoso Pai. Eu queria gastar alguns instantes orando por você. Eu não vim pregar. Eu vim te apresentar um pai. E eu quero orar por você. Eu quero derramar e liberar sobre esse seminário, sobre essa casa, porque aqui é uma casa de paternidade. Aqui é uma casa de pai. E a minha preocupação aqui, querido, eu confesso para você, não é te fazer filho. A minha intenção aqui não é promover, não é proporcionar que você saia daqui como um filhinho querido. O Espírito Santo de Deus queima no meu coração para que você seja um pai. Porque Deus não é pai de filhos, Deus é pai de pais. Deus é pai de muitos pais. E embora você seja uma mulher, a maioria de nós aqui que está presente são mulheres. Eu quero te dizer, muitas vezes você teve que exercer a paternidade na sua casa. Muitas vezes você teve que exercer o papel de mãe. Essa maldição que a gente aprendeu a se orgulhar,
Eu não quero dizer que você não é digna de honra, mas você está funcionando fora do seu lugar. E eu sei que isso dói. Eu sei que isso chega ao limite, chega ao extremo. Eu sei que muitas vezes você insiste pela necessidade, pela situação, pelo amor, pelo momento, mas tudo que você gostaria é que a sua casa tivesse um pai. Porque você está se esforçando num papel que não é originalmente seu. Mas eu quero liberar sobre a sua vida uma graça e uma unção para depender do seu pai. Porque no dia que eu descobri que a minha esposa estava grávida, eu ajoelhei no chão da minha sala, coloquei a mão na barriga dela e disse: pai, eu te dou graças, porque o filho deste ventre tem o mesmo pai que eu. Eu não assumo para mim, Senhor, essa responsabilidade. O meu compromisso é ensinar ela que ela tem um pai, é ensinar essa criança que ela tem um pai. Parece contraditório, mas tudo que nós precisamos é reconhecer a paternidade de Deus nas nossas casas. Você não precisa conseguir fazer tudo, minha irmã. Você não precisa dar certo em tudo. Você não precisa ser a mais forte. Você não precisa ser a super mulher. A falta de um pai, a falta de um homem na sua casa, ela pode ser completamente suprida pela presença do Pai das luzes, pelo Pai, pelo Abba, pelo Pai da eternidade, Príncipe da paz. A falta de pai na sua casa não precisa ser um fardo para você. Você só precisa sair daqui com a convicção de que você também tem um pai, que os seus filhos têm um pai, que os seus netos têm um pai, e Ele é o seu provedor, Ele é o seu socorro bem presente na angústia, Ele é o seu auxílio e fortaleza, o seu castelo forte é o Senhor. O Senhor dos exércitos é o seu pai. E que essa cura seja ministrada na sua vida. E antes de orar, eu quero falar aos homens. O passeio nas montanhas acabaram. É agora que filho chora e mãe não vê. Antes de orar, eu preciso dizer: se Deus permitiu que você, homem, estivesse nesse lugar, ouvindo essa palavra, é porque Ele tem um único objetivo com você: te fazer entender o seu papel, te fazer discernir o seu momento, o seu lugar e o seu privilégio de ter sido feito homem e de ter nascido numa geração onde a figura do pai precisa ser restaurada. E se você veio homem nessa geração, é porque Ele conta com você para essa restauração. Deus te levantou nessa terra para ser um restaurador da hombridade, da paternidade, um modelo e um exemplo. E eu não estou falando aqui para os pais somente, porque você é um exemplo, é um sacerdote onde você for. Deus te chamou para ser um exemplo e um modelo, para exercer a sua influência e a sua paternidade, talvez com os filhos da vizinha, talvez com o filho do colega de trabalho, talvez com as crianças do ministério, da igreja. Talvez você está pensando: ah, mas essa palavra não é para mim. É porque o Senhor já te vê como Ele te gerou e não como você está agora. Agora você não é homem, agora você não é pai, agora você não está pronto, mas o Senhor te vê como Ele te gerou e nele você está pronto. Nele você é perfeito, nele você é completo, nele você é modelo, nele você é exemplo. Acabou esse negócio de andar na modinha. As crianças dessa geração precisam olhar para nós e ver o pai que ela não tem, e ver a esperança que ela não tem, e ver o governo e o exemplo que ela não tem. E sabe o que é mais interessante? Pastor, como que eu posso dar algo que eu não tive?
Como eu posso exercer uma paternidade que eu não tive? Em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Você quer um exemplo? Você quer um modelo? Você quer uma referência? O homem que você deve seguir não está no esporte. O homem que você deve seguir não está na mídia. O homem que você deve seguir não está nos palcos. O homem que você deve seguir não está no YouTube. O homem que você deve seguir está na palavra. Jesus, o Cristo de Deus. Ele precisa ser pregado, ele precisa ser a sua referência. Ele precisa ser o seu modelo, o seu padrão. Agora eu preciso fazer uma observação e me perdoe. Eu acredito que aqui não é assim, então eu não tenho problema para falar disso. Não é esse Jesus Nutella que estão ensinando aí não. Tem um Jesus do paz e amor aí que não condiz com o Jesus da Bíblia. O meu Jesus, o Cristo de Deus, ele é homem de guerra, ele é homem valente, poderoso na batalha, Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o meu Jesus. Ele veio como cordeiro, mas hoje ele vive como um leão. Estão pregando Jesus Cordeiro até hoje, porque não entenderam. O Cordeiro já foi morto. O Cordeiro já foi imolado desde a fundação do mundo. De eternidade a eternidade ele é Deus. E ele ressuscitou como um leão. E eu posso ouvir o som do rugido. Que você ouça o som do rugido. Que os seus ouvidos sejam abertos para contemplar, para ouvir, para escutar o som do rugido, dizendo: eu sou o Pai. O rugido do leão é capaz de provocar em quem ouve a mesma sensação que ele tem quando ele ruge. Eu estou falando aqui de biologia. Eu estou falando aqui de reino animal, de mundo animal. Você já ouviu o áudio que você grava no Zap? Sua voz não é a mesma que você ouve quando você fala. Você já reparou? Tem gente que nem gosta de gravar áudio porque não gosta da própria voz, porque ela não condiz com aquilo que ela ouve quando ela mesma fala. É porque o som que você emite provoca dentro de você algo. Mas o leão, ele é capaz de provocar em você o mesmo efeito sonoro, a mesma acústica que ele sente quando ele mesmo ruge. E é assim que o seu Pai, ele quer provocar dentro de você o mesmo mover, o mesmo sentimento, a mesma unção, a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo impacto, o mesmo perdão, a mesma salvação, a mesma restauração que ele gera quando ele fala. E antes de orar, aguenta firme, eu estou terminando. Tem um texto na palavra do Senhor, eu não vou abrir aqui para não gastar muito tempo, mas está no livro de Números. Pode abaixar um pouquinho aqui que eu preciso explicar aqui, ninguém pode perder isso não. Aleluia. Está em Números, depois eu acho. A lei, a orientação do Senhor dizia que um homem, todo o povo de Deus, toda vez que nascesse um macho, fosse filho da casa, fosse da criação dos animais, esse era consagrado ao Senhor. E o Senhor reverteria isso em bênção. Ele deveria ser morto no altar do Senhor e oferecido ao Senhor. Então, se eu sou o filho mais velho, eu já nasço debaixo dessa lei.
Meu pai precisa me levar até o altar do Senhor e sacrificar a minha vida, como Abraão faria com Isaac, lembra? Então meu pai teria outros filhos e assim poderia criar esses filhos. E se eu fosse um criador de gado e a vaca parisse um bezerro macho, a primeira cria dela foi o macho, a primeira vez que o macho nasceu, o bezerro seria sacrificado, a ovelha seria sacrificada, de qualquer criação seria sacrificado. Essa era a lei de Deus. Só que Deus, interessante, um dia eu vou poder ministrar sobre a graça no Velho Testamento. Eu estou preparando uma mensagem sobre graça no Velho Testamento, porque o Velho Testamento é tudo graça. Quem não enxerga graça no Velho Testamento precisa ler o Velho Testamento de novo, porque não entendeu nada. E a graça de Deus se manifestou na lei, dizendo: mas tem um escape. Se você não quiser matar o seu filho, você pode pagar por ele. E o Senhor determina na lei qual era o preço. X em prata, X em ouro. Ele estabelece ali o preço do resgate do filho, do resgate do seu primogênito. Havia ali um escape. O pai não precisava mais sacrificar o seu primogênito, ele bastaria pagar por aquele sacrifício. Interessante que Jesus sabia disso quando a lei foi revelada a Moisés. Jesus estava no monte. Jesus estava com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando Jesus presenciou a revelação da lei para Moisés, e Deus dizendo: há um preço a pagar para que o filho seja resgatado. Oh, aleluia. Jesus sabia disso. O tempo passou. Jesus nasce. O Verbo vivo se encarna. O Deus se despiu de sua glória e se fez homem. O primogênito de Deus. Ele vem a este mundo cumprir uma chamada, um ministério de redenção e salvação para a vida do homem. Chegamos ao Gólgota. E Jesus está sendo crucificado. Perceba, ele passou pelo Getsemane e disse: Pai, passa de mim esse cálice. Eu conheço a lei e eu sei que eu tenho direito de resgate. Me resgata, Pai. Oh, Pai, eu conheço o meu direito. Eu conheço a lei, eu sei a Torá de cor. E eu sei que o filho mais velho, o primogênito, ele tem um direito de resgate sobre ele. Então, Pai, eu sei também que Tu és o dono do ouro e da prata. E eu sei que o preço para o resgate do primogênito é prata. Então libera a prata agora e resgata a minha vida dessa morte. Contudo, seja feita a Tua vontade. E a Bíblia não registra outro pai que não tenha resgatado o seu filho, a não ser o nosso Deus. Isaac pôde ser resgatado por Abraão. Muitos outros primogênitos puderam ser resgatados a troco de prata. Mas o nosso Deus vira o rosto. Vira o rosto. E deixa o seu primogênito morrer. Interessante que Jesus clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava dizendo, em outras palavras: eu conheço a lei, e eu sei que o Senhor poderia me resgatar, eu não precisava estar passando por isso. Mas Deus Pai, preferiu não resgatar o seu primogênito, para que pela morte do seu primogênito, você e eu tivéssemos um resgate. Aleluia, Deus. Se
Se Deus resgata Jesus e faz a lei cumprir, alguém poderia questionar a Deus? Não, era a lei. Ele tinha direito de resgatar Jesus. Mas o amor dele foi maior do que a lei. A graça dele foi maior do que a lei. E a lei é para o pecado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus foi nos adotar como filhos. Não permita que a morte de Jesus seja em vão. Aceite a paternidade de Deus. Eu não estou dizendo para você ser evangélico. Eu não estou dizendo para você ser frequentador desta igreja. Eu não estou dizendo para você passar para a lei de crente. Eu não sei qual é o idioma que você fala do crentez. Eu só sei de uma coisa: Deus te chama para ser filho. Deus te chama para ser filho. Deus te chama para ser filho. Ele abriu mão de um direito de pai, um direito de resgate, para te fazer filho. Agora eu quero orar. Se você deseja ser filho, eu não vou pedir para vir aqui à frente para não aglomerar, mas eu quero que você abra o seu coração nessa hora. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Faça a sua oração, dizendo: Senhor, eu vou orar do meu jeito. E o pai fala: pode falar, eu falo o seu idioma. Se é gugu dadá, o pai senta no tapete, vai rolar no chão gugu dadá com você. Se é língua estranha, o pai vem numa coluna de fogo e fala língua estranha com você. Não importa qual a idade que você está, o pai fala a sua língua. O pai está online, o pai está aqui, o pai está presente, e ele te abraça, ele te cura, ele te salva, ele te liberta, ele te resgata, em nome de Jesus. Receba a paternidade espiritual de Deus nessa noite. Rabaço e canta, ramache, ralabaçu e a canta, ramanás. Eyara show kalamasuka delele masu ye kanda ramaso yara sule manas lebia show kalamasu ya kanda